Olá, pessoal! Somos alunos da disciplina de Métodos Quantitativos Aplicados na Unicamp e hoje vamos falar sobre o trabalho Comparação do Desempenho entre Modelos Lineares e Redes Neurais Artificiais para a Previsão de Demanda por Energia. A eletricidade é fundamental para o funcionamento da sociedade, afinal, muitas atividades exercidas por nós dependem dela. Sendo assim, sua produção deve ser planejada para que não falte, levando ao racionamento, e nem esteja disponível em excesso, tendo desperdício. Sabendo disso, o trabalho em questão trata sobre uma análise e compreensão da demanda por energia elétrica. Para isso, foram comparados os métodos lineares com as redes neurais artificiais. Vale ressaltar que, para a comparação de ambos, o Paraná foi escolhido como base para análise e estudo do consumo de energia elétrica. Dessa maneira, o estudo é voltado especificamente ao consumo deste estado. Portanto, para evitar possíveis desajustes entre a oferta e a demanda de energia, é fundamental entender o comportamento de tal, principalmente no que diz respeito ao consumo. Sendo assim, ter um modelo que facilite isso é de extrema importância, pois isso interfere tanto nas políticas adotadas quanto nos investimentos feitos no setor. Estudo de caso sobre desempenho entre modelos lineares e redes neurais artificiais para a previsão de demanda por energia constituía como objetivo principal encontrar um modelo de rede neural mais adequado, através das previsões de consumo pelos modelos e os resultados reais do consumo produzido de energia no estado do Paraná. O intuito é determinado para a tomada de decisão sobre políticas de investimento no setor energético. Para tal, é feita uma comparação entre os modelos de redes neurais perceptron de múltiplas camadas, MLP, função de base radial, RBF, e máquina de aprendizado extremo, ELM, com os modelos lineares de suavização exponencial, SE, autorregressivo, AR, e autorregressivo integrado de médias móveis, ARIM. Além disso, à medida em que discorre sobre as características dos modelos estudados, a demanda por energia elétrica pode ser adequada à análise da série temporal e sua contribuição prática se dá por meio do provimento de subsídios para aprimorar a tomada de decisão no que tange aos investimentos do setor energético do Paraná. A metodologia do estudo foi realizada por meio da coleta de dados de consumo de energia elétrica no estado do Paraná, que correspondem a 186 dados mensais de janeiro de 2004 a junho de 2019. Tais dados foram coletados no site da Empresa de Pesquisa Energética, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. No primeiro estágio da metodologia, os dados são pré-processados. Posteriormente, a análise estatística e gráfica das séries temporais é realizada para determinar tendências, níveis e sazonalidade. Segundo Moretin e Toloi, a existência de uma tendência pode ser verificada pelo teste de Cox-Stewart e a sazonalidade pode ser verificada pelo teste de Friedman. Se a existência da tendência for confirmada, ela é diferenciada uma ou mais vezes até que se torne estacionária, conforme mostrado na equação 1. Se um componente sazonal for identificado, um processo estatístico conhecido como dessazonalização é aplicado aos dados. Isso é expresso na equação 2, na qual o M é a média e OM é o desvio padrão para cada ano. Com os dados fixos do modelo que requer esta condição, seguiu-se para a etapa de previsão de demanda. A série temporal do consumo de energia elétrica no Paraná foi dividida em 3 conjuntos. A. Uma porção de treino, dados de janeiro de 2004 a dezembro de 2015, totalizando 144 observações. B. Uma porção de validação, dados de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, totalizando 24 observações. E C. Uma porção de teste, dados de janeiro de 2018 a junho de 2019, totalizando 18 observações. Após a partição dos dados, seguiu-se para a etapa de previsão. As previsões dos modelos lineares SE, HW, AR e ARIMA foram obtidas através do software Minitab, enquanto as previsões das redes MLP,
RBF e ELM foram obtidas por programação em Python. Para todas as configurações possíveis, cada modelo foi simulado 30 vezes, e os melhores resultados foram mantidos usando o conjunto de validação, soma mínima dos resíduos quadrados, MSE. Como os dados são mensais, a previsão foi feita considerando o intervalo de previsão de 1, 3 e 6 meses. Por fim, as seguintes medidas de erro foram utilizadas para comparar os resultados de predição do modelo proposto: erro quadrático médio, erro absoluto médio e erro percentual absoluto médio. Resultados: análise e tratamento dos dados. Foram identificadas tendências de crescimento e sazonalidade após a apontação dos testes não paramétricos de Cox, Stewart e Friedman. Os valores da série na figura 1 variam entre mais 3 e menos 3, centrados em 0, indicando a condição de estacionariedade. O parâmetro D foi definido como 1, correspondendo ao número de diferenciações necessárias para tornar a série estacionária. Os modelos AR2 e ARIMA 515 foram os que apresentaram os menores erros de previsão. Para as RNAs, variando a quantidade de neurônios, aplicou-se o método Whopper, considerando até 6 atrasos. Os melhores resultados de RNAs foram MLP, de 5 neurônios, na camada intermediária e com o terceiro atraso como entrada para a previsão, RBF, com 10 neurônios e atraso 6, ELM, com 25 neurônios e atraso 1 e 6. Na figura a seguir, temos o consumo mensal de energia no estado do Paraná, no período de janeiro de 2004 a junho de 2019, utilizado no presente estudo. Na figura 2, temos a previsão de 6 passos à frente e comparação entre dados reais e previsões de 3 passos à frente. Portanto, os resultados, os RNAs obtiveram desempenhos superiores em uma análise geral, exceto para a rede MLP, em previsões de 1 passo à frente. À medida em que se aumentaram os horizontes para 3 e 6 passos à frente, a rede MLP, mesmo com desempenho inferior, teve desempenho superior aos modelos lineares. As redes, por serem não lineares, ajustaram-se melhor às séries temporais que possuem maior variabilidade. RBF e ELM, que obtiveram resultados superiores em relação à rede MLP, possuem custo computacional mais baixo. Referente ao âmbito de extensão sobre essa temática, a aplicação dessas metodologias é igualmente vigente no setor público, bem como demonstra a pesquisa que visou gerar um sistema apto a identificar os contribuintes mais propensos a sonegar ICMS no estado da Bahia, por meio da simulação de redes neurais fundamentada no modelo de Perceptron de múltiplas camadas do tipo feed-forward e treinada com o algoritmo de retropropagação de erro, com a finalidade de respaldar a administração tributária estadual. Em uma amostra de mais de 74 mil eventos, na fase de treinamento, a rede apresentou um índice de 71% de assertividade na classificação dos contribuintes passíveis de autuação ou não. E em relação aos contribuintes que foram autuados, a performance foi de 94%. Além desse case, observa-se um estudo versado sobre a previsão de demandas do processo logístico no setor de transporte de uma universidade pública, de modo a se obter assertividade e eficácia no planejamento organizacional e tomada de decisão. Assim, fez-se uso do método de suavização exponencial de Holt-Winters para a pesquisa, por intermédio da combinação entre tendência e sazonalidade. Esse modelo possibilitou mensurar planejamento de períodos nos quais serão realizadas as manutenções preventivas, evitando maiores gastos com manutenção corretiva, organização mais eficiente e otimização do período de férias dos servidores do quadro, seleção do melhor período para a regularização das vistorias e também redução dos custos. Além disso, verifica-se o emprego do modelo autorregressivo integrado de médias móveis, ARIMA, Holt-Winters e outros na construção de um aplicativo desenvolvido para o monitoramento e previsão de indicadores fiscais selecionados. O propósito foi automatizar a coleta, modelagem e previsão de indicadores relacionados ao tópico fiscal entre 2001 e 2020. A priori, foi instrumentalizada uma automatização do processo de coleta de dados via Banco Central do Brasil. Em seguida, foram efetuados testes estatísticos preliminares de linearidade, raiz unitária, entre outros. E, posteriormente, utilizaram-se o modelo de Holt-Winters, ARIMA e outros para prever esses indicadores.
No último estágio, aplicou-se o pacote Shine do software R para originar um aplicativo web interativo. A demonstração de resultados comprovou que é possível acompanhar as contas públicas na forma de um monitor fiscal que apresenta as projeções desses dados. Assim sendo, fica evidente como esses modelos são de grande valia no setor público, sob o viés de trazer mais assertividade na tomada de decisão, redução de custos, eficiência, eficácia nos mais diversos projetos desenvolvidos.